Uma pesquisa feita no Brasil e em outros 16 países mostrou que as mulheres estão mais sobrecarregadas do que nunca. 43% das entrevistadas concordaram que tiveram que assumir mais responsabilidades no cuidado com a casa, com a família e com as crianças durante a pandemia. Você tem filhos pequenos? Essa é uma pergunta que muitas mulheres ouvem em entrevistas de emprego. Uma pesquisa revela que a discriminação afasta muitas mães do mercado de trabalho. Já para os homens é o contrário. A paternidade é valorizada. Em tempos de coronavírus, não foi preciso ir muito longe para escolher uma história que valesse a pena ser contada. Bastava comparecer a uma reunião do trabalho feita de forma online ou abrir as redes sociais para ver que a pandemia tinha virado a vida de mães trabalhadoras de ponta cabeça. Nunca foi fácil, mas, nos últimos meses, as coisas foram piores ainda. Não muito tempo atrás, abordando outras questões relacionadas à pandemia, descobrimos a Aline. Hoje vai ser um dia bem puxado, bem produtivo. Tem empada para fazer, tem pão de mel para decorar. Tem essa mocinha aqui que eu preciso acordá-la. Fora do mercado de trabalho formal, ela encontrava dificuldade para conciliar a vida de empreendedora, que precisa ajudar com a renda de casa, e mãe. Isso porque, agora, ser mãe também significa ser professora, amiga e, claro, profissional. Nós já conhecíamos a história da Aline, então a gente queria contar histórias que ressoassem com a dela e nos mostrassem o quanto a vida é difícil para profissionais que precisam dar conta de equilibrar essas duas obrigações. E foi assim que a gente decidiu falar com a Mari, que se apresenta no seu LinkedIn como head de produção e mãe de uma criança pequena. As duas faces de uma mulher que ocupa um cargo alto dentro de uma agência de publicidade. O botão, menina, chega! E também percebemos que tínhamos histórias para contar dentro das nossas próprias casas. Essa é minha mãe. Ela foi professora na rede pública por 30 anos e está aposentada desde 2016. Ela tem 2 filhas, eu, Bárbara, e a minha irmã mais velha, Raíssa. Descobrimos, no entanto, que a questão é muito mais ampla. Ao falar de maternidade, descobrimos nossos medos, traumas e questionamos o nosso próprio futuro. Por isso, decidimos mudar e decidimos que essa também é a nossa história. A gente vai colocar, além da sua perspectiva e da Mari, a vida de vocês, a gente vai colocar também as nossas visões sobre maternidade, carreira e essa construção enquanto mulheres que ainda não precisaram fazer esse tipo de escolha e não se viram no papel de mãe ou, né, de profissional full-time, assim, pessoas que ainda estão caminhando para chegar até isso. Então, a gente queria, assim como nós vamos colocar a nossa visão pessoal, a gente queria entender também, né, como vocês chegaram até aqui. Eu acho que toda mulher pensa pelo lado ideal e pelo lado prático ao mesmo tempo. Então, assim, como eu nunca tive muito o sonho de ser mãe, tipo, não é uma coisa que eu fantasiava, assim, nunca fui de, tipo, ter boneca. Não, tipo, sabe, realmente alimentar essa ideia. Então, eu sempre fico meio noiada pensando nisso, assim, pensando que, sei lá, eu vou trabalhando, aí eu vou ganhando mais dinheiro, e aí, sei lá, quando eu tiver um dinheiro que me deixa ter certos confortos que eu sempre quis ter na minha vida inteira, eu vou começar, tipo, basicamente voltar ao ponto zero, porque eu vou dividir minha renda entre eu e meu filho, sabe? Então, quando eu penso em ter filho, assim, a todo custo, eu fico um pouco aflita. Mas, ao mesmo tempo, além desse lado prático, eu tenho uma noia com a questão de, tipo, é uma responsabilidade eterna. Tipo, eu não sei se eu saberia lidar com isso. Eu sinto muito o peso. Eu acho que sempre que eu penso em maternidade, eu penso num peso. Eu não consigo pensar de um modo realmente positivo, tipo, pra mim. Eu sempre imagino que vai ser algo que vai me prender de alguma forma. Acho que eu tenho muito medo de errar. Então, eu consigo ver todas as formas que eu poderia errar. Eu sou a pessoa que sempre quis ser mãe. Não sempre quis ser mãe,
Tipo, até uns anos atrás, eu falava, ai, Deus me livre, não, eu nunca vou ter um filho na minha vida. Só que, de repente, sabe aquele clichê da mulher que tem aquele sentimento maternal, entendeu? Eu sou totalmente clichê, entendeu? Me acho realmente incapaz de ter um filho, entendeu? Se eu acho que minha mãe me traumatizou, que, tipo, eu não me acho capaz de ter um filho e ser uma boa mãe. Minha mãe teve depressão minha adolescência inteira. E eu faço tratamento para depressão desde os 11 anos de idade. Aí eu fico tipo, eu vou ser mãe? E eu vou passar isso pra frente, sabe? Tipo, é meio que todas as mulheres da minha família são bruxas, aí todas as mulheres da minha família são tristes. Eu me acho meio incompetente nesse sentido para ser mãe. Eu penso em estilo de vida mesmo, tipo, nem uma questão de dinheiro necessariamente, mas tipo, poder ir viajar do nada. Eu penso em equilíbrio, maternidade e trabalho. Eu penso em genes que eu vou passar pro meu filho. Eu penso no mundo. Eu penso em colocar meu filho no mundo que, assim, eu criança, peguei melhor do que eu tô pegando agora, então o que será que vai ser do mundo depois, sabe? Tipo, eu vou pôr um filho no mundo pra ele sofrer. Em todas essas ocasiões, no final das contas, o que pesa mais é se você quer ou não correr esse risco, né? Tipo, eu sinto que eu não tenho vontade suficiente pra correr esse risco, todos esses riscos. Essa coisa de ser mãe sempre esteve muito presente na minha vida, né? Porque eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre gostei de estar no meio das crianças e era uma coisa que eu sempre pensei. Eu pensava muito mais em ser mãe do que até em casar, né? Sempre quis ter essa coisa do cuidar, né? Do desenvolvimento. Então, eu vejo que foi uma coisa muito presente na minha vida, desde da adolescência, né? A maternidade em si sempre foi algo que eu julguei que aconteceria, mas não da forma que aconteceu. E não foi fácil. Me apaixonei, a gente, o amor da minha vida, não, vai ser o pai dos meus filhos. Isso sempre esteve presente. Sempre falava, cara, não tenho dinheiro para ter filho é muito caro, eu não tenho. Eu engravidei por acidente. Eu tomava anticoncepcional, mas sempre quis ter filho, sempre tive a visão romântica de quero ter filho. Já tava entrando naquela onda de, 34 anos, acho que eu vou congelar óvulo, fudeu, eu tô ficando velha. E aí, tomando anticoncepcional, eu engravidei. Meu namorado na época falou assim, cara, ele não queria ter filho e eu também não queria ter com ele agora, mas eu falei assim, cara, eu tenho 34 anos. Se eu não tivesse filho, duas coisas podem acontecer. Uma, pode dar uma merda, e eu nunca mais posso ter filho na vida. É que não é nem duas, né? Uma coisa pode acontecer. Se der uma merda e eu, por algum motivo, ficar estéril ou não poder ter filho, aí eu nunca vou me perdoar. E esse risco eu não posso correr. A partir do momento, né, que você tem uma carreira profissional, que você tem outros objetivos, né? Eu nunca deixei de querer ser mãe. Mas, assim, foi realmente um baque, né? Principalmente por conta que a minha filha mais velha, a Raíssa, foi prematura. E, assim, eu me vi muito insegura, né? Pelo fato, principalmente, dela ter nascido prematura, né? Porque tinha aquelas coisas, é prematuro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, às vezes, essas coisas atrapalharam também. Eu fiquei muito debilitada com um parto, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia e fiquei muito debilitada. E a coisa que me angustiava muito era aquilo, né? Que eu tinha tido uma filha e não tinha energia para cuidar dessa filha, né? Foi toda essa organização, né? Depois do susto, depois do que veio, foi toda essa organização de me organizar profissionalmente e como mãe. Né? E foi um aprendizado muito bom. A partir do momento que eu falei, tô grávida, escolhi continuar grávida, escolhi continuar aqui, escolhi, né, ter a Laura, não me arrependo. Fiz renúncias desde o momento que eu soube que ela, né, estava aqui dentro de mim. E nada daquilo lindo que eu imaginava é verdade. Assim, é até chato falar, mas é verdade. Você já começa se frustrando com tudo que muda, né? Questão hormonal, não digo nem questão assim do meu corpo, porque eu acho que eu fui uma grávida muito linda, assim, me senti super bem quanto a isso,
mas vieram alguns problemas gestacionais, diabetes, tive pressão alta, não foi tranquilo. O meu parto foi assustador no sentido de vai nascer quarta. Eu fui numa consulta na sexta, Aline, precisa nascer na quarta porque sua pressão está muito alta. E aí, o parto estava agendado para meio-dia, aconteceu 5h20 da tarde, porque, parecia um shopping center, uma fábrica de fazer bebê, e estava tudo lotado. Eu falei, puta merda, onde é que eu tô? A maternidade, ela assusta? Porque a gente não tem o controle. E a gente perde o controle sobre aquilo que a gente acha que a gente tem controle. Você acha que você replicaria partes da sua formação, coisas que sua mãe trouxe para sua vida? Eu acho, na verdade. Eu acho que assim, eu acho que a gente sempre cria pensando em diferença, né? Tipo, eu acho que eu me guiaria também por todas as coisas que eu acho que não foram tão certas na minha criação, assim, eu tenho essa impressão. O meu espelho de mãe é a minha mãe. E algumas coisas que eu não quero repetir é um pouco a intolerância que nós tínhamos. Então, minha mãe sempre gritou, sempre ficou brava. Até hoje, ela tem esse ímpeto de se estressar muito fácil. E muitas vezes eu me pego da mesma maneira. Então, eu controlo. Porque eu falo que a gente, infelizmente, tem facilidade de traumatizar filho, né? Então, eu não quero traumatizar a Laura de algumas formas que são possíveis de evitar. Olha, eu posso dizer assim, né? Eu, de pensar na minha mãe, né, como um padrão de educação, eu acho que ela fez o melhor dela, né? Eu acho que ela sempre foi uma pessoa do lar, coisa que eu nunca imaginei na minha vida em ser, né? Mas assim, dentro das suas limitações, ela foi uma boa mãe. Mas é claro que muita coisa, né? Muita coisa, em vários aspectos da educação, mas nem passa perto. Tudo que eu faço é como se minha mãe precisasse aprovar. Se ela não aprova, eu desanimo, eu falo não, então não, eu tenho que fazer aquilo que ela acha que tá certo. A minha mãe, ela tem uma influência gigante sobre mim, de todos os sentidos, assim. E eu não quero que a Laura tenha isso. Eu quero muito que a Laura se sinta segura de tomar as próprias decisões. Lógico, ela vai me questionar, e eu vou opinar, mas eu quero muito que ela viva de uma maneira que ela se sinta confortável e não precise o tempo inteiro, sabe? E aí, mãe, o que você acha que eu devo fazer? Ah, filha, eu acho que você deve fazer isso, mas faz o que você achar melhor. Porque eu tenho muito essa necessidade da aprovação da minha mãe e me incomoda. É muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa dependência dessa aprovação da minha mãe, é algo que me incomoda, mas que também me dá ânimo, porque ela é um exemplo de mulher para mim. E eu olho para minha mãe e falo, cara, ela é tão corajosa, assim, sabe? Ela é tão destemida. E, inclusive, nós estávamos conversando ontem, minha mãe já passou por tanta coisa que eu não teria aguentado metade. E ela lida muito bem com tudo isso. Então, isso é o que eu quero para mim, assim, conforme eu for amadurecendo mais. Conseguir lidar com os problemas da forma que ela lida. Então, às vezes, eu acho que essa necessidade de aprovação é mais porque eu quero me tornar muito do que ela é. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito fechada, né? Ela não se colocava, ela não falava de sentimentos, né? Então, é uma coisa que eu procurei fazer muito com as minhas filhas, né? Ó, você pode sentir, você pode chorar, você pode sorrir, você pode estar feliz, isso faz parte da vida. Eu procurei não passar essas coisas que não eram legais. Mas tinha o sentido de família também, que eu achei que eles passaram, que era muito legal, né? Eu acho que eu tentei. Eu não sei se eu consegui, mas eu tentei dar essa educação diferente. Tem muita cagação de regras sobre maternidade, mas também tem muita cagação de regras sobre trabalho e tem muita cagação de regras sobre mães que trabalham, né? Ser mãe no mercado, né, formal, é muito complicado, porque você, em vários momentos, tem que escolher.
E nunca é uma escolha fácil, porque ou você deixa a desejar como profissional e perde oportunidade, ou você deixa a desejar como mãe e isso traz sim consequências. E eu acredito que essa escolha é muito difícil e injusta, né? Quando começou essa discussão de mulher no trabalho com filhos, todas as agências disseram, imagina, a gente respeita, a gente gosta, mas falar uma coisa e fazer outra. Eu não acho que não sei se eu não posso dizer não posso ser hipócrita e dizer que eu não acho que mudou, mas eu acho que foi aceito porque houve uma pressão social. E agora pega mal você dizer, olha, não posso atender porque meu filho tá chorando, e alguém fala foda-se. Antes falavam sem problema nenhum. Agora, na época das redes sociais, pega muito mal, porque você sabe que essa mãe vai fazer um textão no Facebook, vai taguear a tua agência e você vai se fuder. No mercado de trabalho para mãe, não é fácil. Hoje a gente entende que isso tem mudado, tem melhorado, mas eu acredito que é um longo caminho para que as coisas fiquem mais acessíveis, mais compreensíveis. Na outra empresa, que eu fiquei muitos anos, eu não tive a oportunidade de trabalhar com nenhuma mãe. Inclusive, quando eu entrei, eu e mais 3 meninas éramos mães. Hoje, a empresa tomou uma proporção gigante, se fala muito, inclusive, em maternidade, mas quando eu entrei, não, exceto a dona, que é mãe. Mas, em termos de liderança, eu nunca tive a oportunidade de ter uma líder nos últimos 5 anos, mãe. E, inclusive, fui liderada na maior parte do tempo por homens. Me fudi por contratar uma grávida, porque é muito fácil bancar essa decisão, né? Quando você é dono da agência, e eles usam isso para piar, tipo, nossa, contratamos uma grávida, nós somos uma agência muito inclusiva, mas ninguém paga a conta da inclusão, né? Assim, é muito legal falar que você é inclusivo, mas assim, não, pode contratar, mas não vou colocar ninguém no lugar, se der merda, a culpa é sua, se ela tiver algum problema, a culpa é sua, e você se vira, banca essa decisão aí, mas a gente vai usar essa decisão para colocar num keynote bem bacana pra gente mostrar o quanto a gente é inclusivo. Eles receberam o bônus sem o ônus, que ficou todo para mim, que fui a louca de bancar uma decisão dessa. Eu tive líderes muito bons que realmente me ajudavam nessa questão, me tranquilizavam nos momentos que eu precisava me ausentar. E eu tive outros que não, porque eu realmente acredito que depende muito da realidade, né? Você não vai conseguir entender determinadas situações se aquilo não faz parte do seu dia a dia. Então, a maternidade, ela é algo muito maluco, até mesmo para uma mulher que não é mãe. Eu continuo escolhendo o que para mim é prioridade, que é a saúde e o bem-estar da minha filha, da minha família e até mesmo o meu. Lidar com essas escolhas, isso desde que a Laura está presente. Entrevistas, existe muito o questionamento, que é algo que me incomoda bastante, né? Até falei um tempo atrás sobre isso. Fui questionada, poxa, você é mãe, mas como que você vai lidar? Porque nós precisamos de alguém com disponibilidade. Você vai ter um horário para entrar, mas você não vai ter um horário para sair. E aí você não sabe o que responder, porque assim, olha, eu consigo me comprometer, você pode contar comigo, eu vou fazer o que é necessário fazer, mas eu sei que também terão momentos que eu não vou conseguir abrir mão de estar com a minha filha por alguma razão séria. Jamais me ausentaria para ficar na minha casa. Mas é complicado porque te traz, né, um estigma de que você não está preparada para nada, né? É como se ser mãe te impedisse de ser uma profissional competente, responsável, né? E eu não acho que seja isso. E nessa época eram 2 agências que tinham um head lá e eu estava freelando nessa outra agência. Fundiu a agência e eu recebi uma proposta para assumir os 2 departamentos. E o head deles foi mandado embora. E já para mim foi um puta reconhecimento. Falei assim, bom, dá para fazer isso sendo mãe, então. Peraí, eu continuo aqui, eu continuo existindo. E aí, nessa fusão, eu tive que reestruturar os departamentos. E nessa época tinha uma menina, a Paula, que era uma freela, que eu adorava ela, tinha achado ela incrível. E aí, como eu ia reestruturar o departamento, tinha uma pessoa que não estava feliz, eu falei, bom, vou substituir uma pela outra. Tudo certo, salários aprovados, todas as entrevistas RH com todo mundo.
O RH me liga e fala, Mari, a gente não vai poder contratar a Paula. Aí eu falei, por quê? Não sei se você sabe, mas ela tá grávida. Aí eu falei, tá bom, mas por que a gente não vai poder contratar? Você não gostou? Tem algum problema? Eu falei, não, ela tá grávida, né, Mari? Eu falei, tá, mas isso é um problema? E aí ficou aquele clima de, nossa, mas como você vai contratar uma grávida? Você é louca, você sabe que você vai se fuder. Porque a gente não pode assumir que a gente não tem dinheiro para pagar a licença dela, a gente está numa situação complicada. Eu falei, tá, se eu assumir que eu vou contratar uma grávida e que nos 4 meses que ela vai ficar fora, eu vou me virar sem pedir dinheiro para vocês, tá aprovado? Óbvio, tá aprovado, então vai lá. Foi difícil pra caralho, de novo, me fudi mais uma vez, mas eu banquei, cara, porque se fosse um cara fazendo essa entrevista e ele falasse, vou ser pai, iam falar pra ele, que bonitinho, manda uma foto pra gente quando nascer, bem-vindo, segunda-feira você começa, vai ser incrível, top, nossa, que demais, ser pai realmente é uma experiência maravilhosa, mas no caso dela foi, puta, que pena, ela é perfeita mesmo, mas que timing pra engravidar, né? É muito cruel, né, a forma que o mercado exige de todos nós, né, eu acho que isso é comum para todos, sendo ou não mães, essa ideia de que você precisa estar disponível, né? Tipo, as pessoas essencialmente estão admitindo em entrevistas que elas vão desrespeitar seus direitos enquanto trabalhadora, né? Sim. Teoricamente, você deveria ter o direito de ficar um período fechado no seu trabalho, depois sair de lá e se ocupar com qualquer outro tipo de coisa, né? E isso é tirado de você de modo injusto e te fazem sentir como se você fosse a errada por querer tempo livre para fazer qualquer tipo de coisa, inclusive cuidar da sua filha. Então, eu só queria dizer que eu acho isso muito, muito cruel, né? Porque você não tá fazendo nada de errado. Você não estaria fazendo nada de errado nem se você tivesse que dedicar tempo do seu dia de trabalho para sua filha, mas você não está fazendo nada de errado, principalmente porque você só queria dedicar seu tempo livre a isso, sabe? O mercado se sente ameaçado porque ele não vai conseguir tirar mais do seu tempo, né? Eu estava como sênior, a minha chefe saiu e eu assumi como head. Só que eu tinha assumido há, sei lá, 4 ou 5 meses quando eu engravidei. Então eu tinha dado esse next step de carreira, eu tinha acabado de fazer essa transição e eu engravidei. O que foi um puta baque, né? Porque eu tava aprendendo ainda como ser head, como ser chefe, lidar com tudo isso, e eu engravidei. Eu tive essa cobrança de, cara, acabei de fazer essa transição, eu preciso ser incrível. E aí tinha aquela cobrança de, acabei de chegar nesse cargo, não posso desapontar ninguém, não posso deixar que a gravidez seja um problema. E a gravidez, de fato, foi um problema. Porque eu fiquei mal, eu ficava deitada no sofá da agência, vomitando, e as pessoas falavam, Mari, vai pra casa. Eu falava, não vou, cara. Eu preciso estar aqui. Eu cheguei ao absurdo de ir para uma filmagem dentro de um barco, em alto mar, com 7 meses de gravidez. Porque eu tinha que ir. E rolou uma pressão na agência de você precisa ir porque não tem ninguém para ir. E eu falei, cara, eu não posso não ir. E eu fui. E aí eu pisei no barco, comecei a vomitar. Passei tão mal que a guarda costeira teve que me retirar um jet ski do barco e me levar pro hotel de volta. E aí foi horrível, tipo, voltei, tive sangramento, achei que ia perder meu filho, porque eu tinha essa cobrança, eu não podia aceitar estar nesse cargo e dizer não. A minha filha tem o pai dela, tem os avós, eu sou muito grata, mas na minha visão maternal, para mim, ser mãe é acompanhar nesses momentos difíceis. Porque eu lembro que nos momentos que eu precisava, era a minha mãe que eu queria. Eu trabalhava já na época, já era professora, né? Fiz a opção de trabalhar no Estado por conta de estabilidade, exatamente por isso que eu podia dar uma assistência melhor para essa filha e podia também equilibrar horários, né? Eu trabalhava meio período só e tinha os afazeres de casa, que era bastante também, mas deu para equilibrar. E eu tinha uma ligação muito, sempre tive uma ligação muito forte, acho que toda mãe tem, né? E eu estava no trabalho, era assim, eu fiquei 4 meses de licença de gestação. Quando eu voltei, eu ligava na hora do intervalo para a pessoa que estava cuidando, para ver se ela tinha comido, se ela não tinha, era 24 horas na cabeça da gente. Então isso muda muito, né? Você passa a viver uma outra vida. Levar para a escola eu sempre fiz questão, porque era um momento antes de começar meu dia de eu conseguir ficar um pouco com ela.
aí buscava no meu sogro, acompanhava na lição de casa, então eu sempre me senti na obrigação de estar próxima por conta da minha ausência. Então eu nunca exigi, o meu esposo se chama Tarcísio, né? Nunca exigi que ele tivesse essa participação ativa, porque eu me sentia nessa obrigação. Então, agora é muito de fazer eu abrir mão disso, que também não é fácil, mas ele criar uma nova rotina. O que mudou na sua rotina de trabalho / maternidade com a pandemia? Mudou tudo, né? Eu costumo brincar que eu achei que a pior parte de ter filho era logo quando ele nasce, porque você tem aquela visão, eu tinha pelo menos uma visão muito romântica da maternidade, que eu ia descobrir o amor perfeito, que nunca mais ia ficar sozinha, que tudo finalmente ia valer a pena. E aí eu tive aquele baque de, cara, o que eu fiz? Não é nada disso. Aí tive aquele momento de luto, que você tem que entender que quem você era não existe mais. A antiga Mariane, sim, ela morreu, porque nasceu uma outra pessoa, mas você sofre, pelo menos eu sofri uma parte de um luto depois que meu filho nasceu. E eu sempre achei que essa parte tinha sido a mais difícil. Então foi assim, foi muito pesado, foi muito horrível. E aí quando acabou, eu falei, puta, agora não vai ser tão ruim. E aí aconteceu a pandemia e meu namorado morava em Dubai na época. Então eu tava sozinha aqui em São Paulo, ele em Dubai. O pai do meu filho teve umas questões pessoais bem no começo da pandemia também. E aí eu tive que ficar 100% com ele. Eu parti de uma vila, né, de cuidado, que eu tinha minha mãe, tinha babá, tinha diarista, a minha guarda é compartilhada 50%, 50% com o pai, para só estou eu 100% sozinha com uma criança de 4 anos, limpando casa, cozinhando e com a demanda enlouquecida do meu trabalho, que a gente teve que aprender a retrabalhar. Então eu fiz as duas coisas, eu aprendi a ser mãe, na verdade, né? Porque eu tinha muita estrutura, assim, e era muito difícil já. Então eu tive que aprender a fazer o que as nossas mães faziam, assim. Minha mãe sempre cuidou de mim sozinha, com 2 empregos, e eu olhava e falava, cara, isso não existe a menor possibilidade de fazer isso. E eu tive que aprender. Eu mal consigo equilibrar, cuidar de mim, o meu bem-estar e minha carreira, porque eu coloco minha carreira à frente de tudo. Como é que eu vou fazer isso e uma criança, sabe? Tipo, eu nunca vou ser uma boa mãe. E daí que vem o desespero, sabe? Porque não é ser uma boa mãe, é ser a melhor mãe, ao mesmo tempo que é a melhor profissional. A gente vai ver, tipo, porque até agora tudo isso é tipo muito do campo das ideias e muito do campo da análise, tipo, em terapia. Mas quando a gente encara as profissionais que a gente vê lá fora, você fica, porra, elas fizeram escolhas, às vezes foram escolhas pensadas, e mesmo assim elas não conseguem dar conta, elas não conseguem equilibrar. O mercado de trabalho é hostil com mulheres no geral, né? Porque a carreira, enquanto estilo de vida, enquanto conceito, é uma ambição masculina. E ela é feita para homens, né? Tipo, não existe o acomodar a vida da mulher, né? Tipo, e as questões que podem vir com isso. Eu tenho medo hoje do mercado, assim, eu me sinto pressionada e até mesmo envergonhada, porque eu falo, caramba, eu não me sinto mais preparada, sabe? Eu não me sinto mais apta a fazer algo que esperam de mim, que parece que eu sempre estarei falhando, porque eu não consigo, né? Eu não consigo ser 100% profissional, não consigo ser 100% mãe, então eu escolhi esse caminho, né? Essa forma de empreender, para eu me sentir bem comigo, me sentir útil, mas também conseguir ser útil para minha filha. E às vezes eu me pegava também, assim, eu acho que eu vou parar de trabalhar, né? Não vou não, porque não é bem assim. Então, tinha esses pensamentos, né? Essa coisa de pender para um lado, de achar que não está fazendo, né, tudo aquilo que deveria ter feito para o filho. Falar, eu estou deixando com uma pessoa, eu que deveria estar junto, né? Mas isso eu fui superando. A gente muitas vezes podado o direito de iniciar a sua jornada e fechá-la, né? O que é justo, porque, enfim, você
tem vida, né? Até fui questionar, e você pensa em fazer alguma pós-graduação? Porque agora nosso time, muitas pessoas fazem faculdade e eu preciso de alguém que esteja aqui pelo menos até as 20 horas. Aí eu falei, caraca, o mercado te exige N qualificações, e eu falei, inclusive isso, eu falei, eu não faço uma pós-graduação hoje porque financeiramente eu não posso. Mas se eu tivesse conseguido a vaga e tivesse financeiramente possibilidade, ainda assim eu não poderia. É até uma piada, assim, vira e mexe roda do Twitter, que eu tenho 25 anos e eu tenho medo de ser mãe na adolescência. É porque eu acho que essa, na verdade, tipo, é uma piada boba, mas é uma prova que, tipo, ser mãe vai mudar a sua vida. Você tenha dinheiro, não tenha dinheiro, você... Entendeu? Muda de formas diferentes, impacta de formas diferentes, mas você é uma pessoa antes da maternidade, uma pessoa depois da maternidade. A gente tem ainda esse negócio da maternidade que é compulsória, né? Por exemplo, a gente no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma escolha. Então, né? Estar grávida é um negócio que é meio definitivo, porque, bom, ou eu arruino a minha vida ou eu arruino a minha vida. Eu sinto que é mais ou menos essa a escolha e o pensamento que rola, entendeu? Mas isso só rola com mulheres, entendeu? Você não vê um cara falando, não, eu tenho 25 anos, morro de medo de ser pai, por acaso. A maternidade, ela me trouxe muita maturidade, mas também me trouxe muita insegurança, que, consequentemente, eu agi de formas imaturas muitas vezes. Então, eu sei também a minha parcela de culpa. Antes de ser mãe, eu já era professora. E eu sempre tinha isso em mente, né? Como que eu trataria um aluno? Como se fosse meu filho. Então, assim, mesmo os limites, as cobranças, ou mesmo a parte afetiva, eu acredito que tem muito a ver, sim. Existem atribuições dos pais que não compete a mim como professora. Mas naquilo do envolvimento, do desenvolvimento e da coisa da atenção, tudo sempre foi muito igual, né? Mas assim, eu sempre gostei, né, assim, de ter tido a Raíssa, de ter sido mãe. Eu nunca me arrependi. Eu me arrependo às vezes de ter casado, mas de ter filho, não. Durante muito tempo, você tinha que esconder que você era mãe, e eu já vi minha mãe, em várias situações de trabalho dela, não dizer que ela tinha filho, senão ela não conseguiria aquele emprego, porque não empregavam mães, porque mãe, o filho pode ficar doente, ela vai faltar. Então, assim, eu lembro de pelo menos 2 empregos que algum amigo da minha mãe do trabalho foi, nossa, mas eu não sabia que você tinha filho, que ela teve que esconder para conseguir aquele emprego, porque ela precisava muito. E aí, depois que eu tive filho, eu falei assim, cara, a última coisa na minha vida que eu quero fazer é esconder que eu tenho um filho. Eu quero dizer para todo mundo que eu tenho um filho, porque para mim isso me faz uma profissional muito melhor. E que se a pessoa ousar de achar que, putz, ter um filho é algo que me diminui em algum momento, ela já vai ver no meu LinkedIn e ela vai parar ali. Eu não quero ter que dizer numa entrevista de trabalho que, eu tenho filho. Não, você já sabe que eu tenho filho. Ter filho define quem eu sou. Faz parte de mim. Então, sim, eu tenho um filho e está aqui, ó. E tanto quando eu faço entrevista, agora eu faço palestra, eu mando uma foto minha abraçando meu filho. Eu não mando minha foto linda, assim, maravilhosa, tipo, sorrindo, deusa. Não, é uma foto minha com meu filho cagado, dormindo, exausto no elevador, porque essa sou eu. Agora me veio aqui, você perde a sua individualidade, tipo, você passa a ser mãe de fulano. Eu acho que é difícil também, porque eu acho que ao mesmo tempo que você não quer ser limitada por isso, você tem que dizer que você é isso, você tem que se orgulhar disso de certo modo, porque é uma parte muito grande da sua vida. Tipo, é uma escolha muito pesada. Tipo, quanto mais a gente fala sobre isso, mais eu percebo que realmente é imenso. Eu lembro muito da primeira vez que eu fiquei menstruada, que o meu maior pavor era, tipo, eu não vou poder ir na piscina quando eu quiser. E eu acho que é um pouco o que às vezes assusta na ideia da maternidade. A gente falou isso um pouco antes, é tipo, não, e daí de repente a gente não vai poder conseguir fazer as coisas que a gente quer, porque a nossa vida tá atrelada, tipo, a uma outra vida, sabe?
Eu acho que é muito é muito diferente, obviamente. Ficar menstruada é menos trágico do que ter um filho. Mas eu acho que são umas sensações de não teremos mais o controle sobre as nossas próprias vidas muito semelhantes. Você amar o seu filho é completamente distinto de você amar a maternidade. É uma coisa completamente diferente. Eu sou apaixonada pela Laura, mas educar, abrir mão de ser você, ter que fazer tudo em prol daquela vida, pelo menos por muitos anos, porque precisa de mim, é chato, é cansativo, é estressante, é maçante. A visão da maternidade, Jaz e Bárbara, é que assim, é você se anular desde o início, sabe? E leva, acho que pelo menos está levando muitos anos para mim para entender a dividir isso, a entender que aquela Aline de 2012, antes de engravidar, ainda existe, ainda precisa, né? Enfim, se divertir, se curtir, se conhecer, porque você se anula, né? Não acho que o seu filho exija tanto quanto a gente faz, assim. Então, é muito você tentar se redescobrir, assim, sabe? Voltar a ser um pouco do que você era antes da maternidade, porque a maternidade, ela não deveria ser tão pesada, né? Então, acho que varia muito de mulher para mulher, mas eu levei isso muito a ferro e a fogo. E hoje eu colho os frutos disso, que não são tão bons. E estou correndo atrás para que isso melhore. Ai, ser mãe é padecer no paraíso. Eu odeio essa frase, porque essa frase, ela já desde o começo ela te dizia que era uma merda. E você não queria acreditar, tipo, ai, ser mãe é padecer é morrer. A maternidade me ajudou muito a entender que ninguém precisa ser, nenhuma mulher precisa ser mãe para ser realizada. Isso é uma hipocrisia, isso é uma inverdade surreal, tá? Ai, vamos só conhecer o verdadeiro amor. Não, eu ainda quero melhorar muito a minha relação, né? Em termos de maternidade. Ontem mesmo eu comentei, eu falo, cara, a Laura e eu, assim, parece canguru, onde eu tô, ela tá. Né? Então, eu procuro bastante ir na minha mãe, porque é um lugar onde ela fica totalmente livre, brinca, dá gosto de estar lá e ver ela assim. Então, às vezes, eu abro mão até mesmo de descansar, de ficar um pouco mais na minha, porque eu quero que ela se divirta, eu quero que ela se distraia, e em algum momento depois eu vejo o que eu faço para mim. Foi tudo junto para mim. Eu me aposentei, as meninas começaram a ficar mais independentes, começaram a viver mais a vida delas, né? Mais individual do que mais, conjunto comigo. Essa coisa de não precisar mais, né? Foi uma coisa que eu entendia, mas que eu não sentia. É uma ruptura, mas é uma ruptura saudável. Foi uma ruptura que hoje eu entendo. Hoje eu gosto, e hoje eu já estou caminhando para a minha vida, né? Não que elas não vão fazer parte mais da minha vida, mas elas continuam fazendo, só que de uma forma diferente, como adultas, né? Então hoje a gente conversa outros assuntos, a gente pode falar como 2 mulheres, 3 mulheres, né? E isso é muito bom, mas a princípio foi difícil para mim. Porque até elas falavam assim, mãe, não precisa mais disso, mãe, não... Aí eu comecei a me tocar. Todas essas coisas que são envoltas, essa ideia de instinto, tipo, pra mim, essa foi uma grande trava pra beijar, sabe? Porque falavam isso, instinto. Na verdade, cara, é técnica também. É técnica. Você aprende. E o mito do instinto, ele é feito para as pessoas... Não sei, tem muita gente que encontra conforto nisso de algum modo, mas eu não consigo, porque pra mim é uma mentira. Mentira. Mas eu acho que muitas mães de primeira viagem, elas recorrem à técnica, e é aquelas mães, eu tô falando daquelas mães surtadas, que leem Crianças Francesas não Fazem Manhas, sabe? E todos os manuais de A a Z e tal, elas só estão surtadas com medo de o instinto não funcionar e elas fracassarem. A maternidade é complexa.
É porque são várias ideias muito conflitantes, né? Tipo, não, você nasceu pra fazer isso, é instinto, mas existe um jeito certo, a gente vai te cobrar se você fizer errado. Então, assim, você tem que saber, nascendo, você tem que ter essa certeza. Exato, aí vira aquelas mães surtadas que leem 55 manuais, 55, sei lá, médicos, pediatras, psicólogas e o caralho a quatro que... Esse é o tipo de mãe surtada que correria o risco de me tornar. Tipo, 100%. Eu definitivamente seria a mãe com medo de errar também. Do tipo, como assim eu peguei meu filho errado pela primeira vez? Não. Eu sei, nossa, se eu pegasse meu filho estudando maternidade, eu ia falar, toma de volta que eu não consigo fazer isso aqui, não. Eu acho que não tem essa de que a mulher precisa ser mãe para ser feliz e realizada, porque eu acho que precisa ser saudável, né? Você tem que querer isso para você ser feliz e criar um ser humano feliz. Senão todo mundo vai ficar frustrado. E eu acho injusto você abrir mão da sua vontade, de repente por outra pessoa, ou porque a sociedade te exige isso, e o seu filho não ter uma referência legal de mãe. Eu amo meu filho, mas eu não curto ser mãe, cara. Eu não acho que é o meu, nossa, é o meu sentido da vida. Eu nasci pra ser mãe, não. Ser mãe é difícil pra caralho, eu não curto. É mais uma responsabilidade que, cara, puta merda. E é muito doloroso falar isso, sabe? Você poder assumir em voz alta que, puta, eu não curto. Eu curto as partes boas, mas eu não curto nada ter que limpar a bunda, limpar a cama cagada, limpar vômito, não poder me dar ao luxo de dormir, não poder ficar doente, porque assim, não importa. Você vai ter que acordar com febre, sem um braço, sem um dente, porque a responsabilidade está ali, é uma responsabilidade que você não tem como dizer não. Não é uma coisa que eu falei, nossa, realmente é tudo que eu sempre quis e não troco por nada nesse mundo. Não troco porque meu filho existe e eu sou uma pessoa melhor, mas a experiência de ser mãe para mim não é uma coisa que eu falo, nossa, a minha vocação ser mãe, não é. E é dificílimo você ser respeitado e você ser vista como uma boa mãe quando você tem coragem de admitir isso em voz alta, né? Todo mundo fala, nossa, coitada dessa criança. E não, cara, meu filho é muito mais bem cuidado e mais amado e mais nutrido e mais, puta, cresce num lar feliz pra caralho, porque eu tenho essa consciência de que não é incrível e tá tudo bem, ele pode crescer num lar sabendo que não é tudo incrível o tempo todo, e tá tudo certo, ele também não vai ser 100% feliz, cara. A felicidade é uma grande mentira, essa felicidade 100% que todo mundo quer que a gente acredite, ainda mais quando você é mãe. Eu nunca pensei por essa escolha, pra ser muito sincera, assim, eu acho que hoje eu vejo mais gente da tua idade, gente mais nova, pensando nisso e falando sobre isso, porque se fala mais sobre isso. Até 10 anos, quando eu tinha 24 anos, não se falava sobre isso. Existia um tabu absurdo. 10 anos atrás, assim, 5 anos atrás, não se falava sobre você pode não gostar de ser mãe, você pode ter um parto horroroso, você pode ter depressão pós-parto. Não se falava. Todo mundo tinha, mas ficava, tipo, não conta pra lá, senão eles não vão querer. E agora, como se fala mais sobre isso, eu tenho mais liberdade para falar sobre isso. Mas eu nunca ouvi. Ninguém nunca me falou sobre isso, eu nunca vi uma influencer falando sobre isso, eu nunca vi isso ser uma mãe famosa falar sobre isso, que teve depressão pós-parto, eu nunca vi. Então, ajudou a construir o mito de que era incrível, porque nunca ninguém me disse ao contrário, não existe a possibilidade de não ser, porque ninguém falava sobre isso. Mulheres mais jovens, elas têm um pouco mais acesso a isso, sabe? Pelo menos a gente que tem acesso a isso, você consegue pensar um pouco mais, que talvez se você não tivesse, você também não ia falar, puta, é uma responsabilidade incrível, você não sabe, cara, eu não sabia o que era. Eu não sabia que essa responsabilidade incrível e eu nem parei para pensar, porque era tão maravilhoso que qualquer coisa que acontecesse ia ser muito mais incrível ser mãe. Talvez, se eu tivesse tido acesso a tudo isso, se fosse mais normal na minha vida, nem sei se eu teria tido esse filho, de verdade. Se eu soubesse tudo que viria pela frente, se eu tivesse ouvido isso claramente, eu não posso dizer porque eu não sei, mas talvez tivesse um peso muito maior na minha decisão de que, ai, nossa, mas eu preciso ter filho, se eu não tiver, eu vou morrer. Talvez eu pensasse, não, cara, não sei se é isso que vai acontecer se eu quero pra minha vida. Medos, claro que você vai ter. Falhar, a gente vai falhar muito, sendo ou não sendo mãe. Mas, assim, o que eu quero deixar muito claro é isso, sabe? A gente precisa ter a liberdade de falar da maternidade sem tabu.
de fazer com que outras mulheres que acham que, né, nossa, como assim? Por que a Aline está falando isso? Porque é verdade. Se a gente for olhar ali mesmo e formos sinceras, você amar uma pessoa, mas você amar o que vem junto com essa responsabilidade é diferente, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, ouvir gente que se encontrou e que é o sentido da vida, ouvir gente que ama o filho, mas que não é o sentido da vida, ouvir gente que odeia ter filho e se arrepende para sempre. Cara, acontece, você não tem como saber. Se ninguém fala, ninguém te explicar que pode existir isso, sabe? Você não tem como pesar de tomar uma decisão se você não conhece quais são as consequências dessa decisão. Eu acho que o interessante desse documentário foi que ele começou com uma ideia tão fechada, né, sobre mães na pandemia. Ele virou essa investigação muito, muito grande sobre maternidade, sobre trabalho e sobre mulheres, que eu nem imaginava o tanto que eu precisava fazer até eu fazer. E nisso em vários sentidos, né? Eu acho que, primeiro, é uma mensagem que é muito importante pra gente. Eu acho que quando a gente viu as estatísticas sobre pandemia e mães, isso tocou muito nós duas, me tocou muito. E é um negócio que, assim, por mais que o jornalismo não seja sobre dar voz às pessoas, é uma pauta que eu sinto que a gente não fala muito. E falar com as mães que a gente falou confirmou isso, né? Todas elas têm essa sensação de estarem muito sozinhas, mesmo aquelas que estão envolvidas nesse debate que hoje é tão atual, né? Sobre mães. E foi muito interessante também porque eu sinto que eu entrei nesse projeto sem saber que eu tinha vários pontos cegos nessa questão e eu descobri tantos, né? Pra começar pelo fato de que eu achava, vamos entrevistar uma mulher que escolheu maternidade, uma mulher que escolheu o trabalho, quando na verdade é tão mais complicado que isso. E existem tantas relações que uma mãe pode ter com a maternidade, por mais que elas se unam por alguns problemas e alguns entraves, tem formas diferentes de fazer isso, né? E foi muito bonito enxergar isso, enxergar minha própria mente fechada em relação a esse tema. E acho que, além de tudo isso, foi muito interessante terem colocado esse dedo na minha cara também durante as entrevistas, que a gente nem estaria tendo, essa discussão, pensar sobre maternidade de modo crítico é algo muito recente, enquanto uma conversa ampla e uma conversa aceita e uma conversa que tem consequências de verdade. Então, eu me senti muito grata por poder fazer essa decisão, que eu ainda não fiz, né? Eu acho que eu não quero ter filhos, mas é muito importante, é muito bonito poder colher os frutos de várias mulheres que foram corajosas o suficiente para falar sobre isso e discutir sobre essas pautas hoje, na forma que eu penso sobre maternidade. Então, eu acho bonito o quanto a maternidade é algo que liga todas as mulheres, mesmo que a gente não seja mãe. Porque é sobre liberdade, é sobre escolha. E é sobre poder fazer o que a gente quer fazer e do jeito que a gente quer fazer. Então, eu só me sinto muito grata por todas essas mulheres, inclusive minha mãe. E eu espero que o que a gente fez aqui contribua de algum modo para essa conversa e ajude outras mulheres a pensar sobre isso. Quando eu comecei esse documentário, eu acreditava que a escolha era o tema principal, era o que a gente estava querendo saber, quão difícil é fazer essa escolha, quão difícil é se ver diante dessa escolha, tendo em vista que nós ainda não nos vimos diante dessa escolha. E eu descobri nesse processo algo maior do que o medo da escolha. Eu não acredito que as coisas mudarão tão rápido ou que o que me espera é um futuro melhor nesse sentido. Eu acredito que as mesmas renúncias que nossas mães fizeram, que essas mulheres fizeram, que mulheres fazem todos os dias quando elas escolhem, elas também terão que ser feitas por mim quando eu fizer essa escolha. Mas meu medo maior deixou de ser essa escolha. Eu passei a ter medo da maternidade e não ser capaz da maternidade, porque
a gente percebe o quanto nós fomos marcados por aqueles que nos criaram, pelas nossas figuras maternas, paternas. Não que todo filho seja uma vítima de seus pais e de sua criação. Eu tô longe de acreditar nisso, nessa vertente. Filhos também deixam marcas nos pais. Eu acredito que ter um filho é, de certa forma, um trauma. São marcas que ficam, você muda, você renuncia, você tem que lidar com o peso de um novo ser humano. E esse peso de um novo ser humano, de criar um novo ser humano, passou a ser o meu maior medo, de não ser capaz. Eu tenho minhas razões para acreditar que eu talvez não seja capaz. E essas razões, elas me entristecem muito. Então, esse documentário, esse projeto, essas mulheres, elas mexeram muito comigo. Estar em contato com o desejo da maternidade e com a minha vivência de maternidade mexeu muito comigo. Mas a questão é que, no fim do dia, eu acho que eu cresci como mulher. Eu cresci como filha. Eu acho que entender tudo que uma mulher passa, todas as renúncias e todo esse peso, entrar em contato com tudo isso, me fez valorizar muito mais a minha mãe, ou as mães, ou além de me fazer querer me preparar melhor para um futuro filho, me fez também ver que eu devo um tanto para aquela que me criou. No fundo, eu queria falar sobre ser mãe e eu aprendi mais sobre ser filha. Só queria te agradecer. Eu tô tão feliz, de verdade, sabe? Sei lá, foi um gás para esses dias ruins, assim. É gostoso conversar com vocês, é gostoso conversar sobre isso. É muito bom. Sem brincadeira, foi assim, melhor do que fazer terapia, essa 1 horinha aí que nós ficamos juntas.